Você já parou para pensar por que algumas pessoas de 60 anos parecem ter 40, enquanto outras de 40 já parecem ter 60? A resposta não está nos genes privilegiados que você imagina, nem naquela academia cara ou naquele suplemento milagroso que todo influencer está vendendo. A verdade é muito mais profunda e, ao mesmo tempo, está literalmente dentro de você neste exato momento. Prepare-se, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos vai virar de cabeça para baixo tudo que te ensinaram sobre envelhecimento, energia e saúde. Enquanto a maioria das pessoas anda por aí reclamando de cansaço crônico, culpando a idade ou a genética, existe um segredo escondido dentro de cada uma das suas células. Pequenas estruturas que funcionam como antenas captando cada pensamento estressante, cada emoção negativa, e transformando tudo isso em realidade biológica. E aqui está a parte que ninguém te contou. Você pode reprogramar essas estruturas começando hoje, sem gastar fortunas, sem procedimentos invasivos, apenas entendendo como a energia realmente funciona no seu corpo. Se você está cansado de viver no piloto automático, se quer recuperar aquela vitalidade que parece ter evaporado com os anos, ou se simplesmente quer entender por que diabos você acorda cansado, mesmo depois de dormir 8 horas. Então fique comigo até o final, porque a mudança que você procura está mais próxima do que imagina. Imagine que dentro de cada célula do seu corpo existe uma verdadeira central de inteligência, capaz de captar seus pensamentos mais profundos e transformá-los em realidade biológica. Pois é exatamente isso que acontece. As mitocôndrias não são apenas aquelas estruturas que você decorou na escola, como usinas de energia. Elas funcionam como antenas supersensíveis que detectam cada onda de estresse, cada momento de propósito e até mesmo sua sensação de bem-estar. Quando você passa por um dia tranquilo, essas pequenas geniais recebem o sinal e ajustam toda a produção energética do seu organismo. É como se elas estivessem constantemente ouvindo a conversa entre sua mente e seu corpo, traduzindo emoções em ações celulares concretas. E aqui está o detalhe fascinante. Essa comunicação não é uma via de mão única, mas um diálogo constante que molda a sua saúde de formas que a ciência está apenas começando a desvendar. O que torna tudo ainda mais interessante é que essas estruturas microscópicas não trabalham sozinhas, isoladas como soldados solitários. Elas formam o que os cientistas chamam de colônia social dentro das suas células, fundindo-se umas às outras e se separando quando necessário, criando verdadeiras redes de comunicação. Dependendo do órgão onde estão, seja no coração que bate sem parar, seja no fígado que filtra tudo que você consome, elas se especializam em tipos diferentes, os chamados mitótipos. Os do coração, por exemplo, são programados para gerar energia de forma constante e ritmada. Enquanto o hepático ele precisa ser mais versátil, respondendo rapidamente às mudanças metabólicas, essa capacidade de adaptação é o que permite que uma única célula do fígado processe aquela pizza de sábado à noite de maneira completamente diferente do que faria com uma salada verde. Tudo graças à flexibilidade mitocondrial. Essas colônias transformam a energia bruta em sinais biológicos complexos, incluindo hormônios que regulam desde seu humor até sua capacidade de regeneração. Sabe aquela sensação de vitalidade que você tem depois de uma boa noite de sono ou após uma caminhada revigorante? Parte significativa disso vem das suas mitocôndrias, sinalizando para o resto do corpo que está tudo bem, que há recursos disponíveis para investir em otimização e crescimento. Por outro lado, quando você vive sob pressão constante, essas mesmas estruturas captam um sinal de alerta e redirecionam a produção, preparando você para sobreviver, não para prosperar. E é justamente essa capacidade de leitura do ambiente interno que determina se você vai acordar com disposição ou se vai arrastar pelo dia sentindo que sua bateria nunca carrega completamente. Pense na energia do seu corpo não como algo abstrato ou místico, mas como uma conta bancária muito real, com entradas, saídas e um saldo que precisa ser gerenciado com inteligência. Os biofísicos definem energia de uma forma que deveria estar estampada em cada academia e consultório. A energia é o potencial de mudança, ou seja, a capacidade que você tem de transformar seu estado atual em algo diferente. Esse potencial flui através de um circuito biológico que funciona como um orçamento financeiro meticuloso, dividido em 3 grandes categorias de gastos. Primeiro vem os custos vitais, aqueles que mantêm seu coração batendo, seus pulmões respirando e seu cérebro pensando, consumindo energia mesmo quando você está deitado no sofá. Depois há as respostas ao estresse, que são como despesas emergenciais ativadas quando algo ameaça seu equilíbrio. E por fim, existe o que realmente importa para quem quer prosperar. O compartimento de crescimento, manutenção e reparo, que podemos chamar de GMR, que é o dinheiro que sobra para você investir em melhorias, em otimização da sua máquina biológica. Aqui está o problema que a maioria das pessoas enfrenta sem nem perceber. O estresse crônico funciona como um ladrão silencioso dentro desse sistema. Quando você vive constantemente preocupado, seja com contas, relacionamentos, prazos ou aquele chefe que não te deixa em paz, seu corpo interpreta isso como uma ameaça permanente e desvia recursos do compartimento. GMR para alimentar as respostas de sobrevivência.
É como se você tivesse R$ 1.000 por mês para investir em academia, alimentação de qualidade e descanso. Mas de repente alguém rouba R$ 800 e você fica tentando construir saúde com apenas 200. Essa condição tem até nome científico. Resistência energética, um fenômeno em que as células literalmente resistem a usar energia de forma eficiente porque estão presas no modo de emergência. E quanto mais tempo você passa nesse estado, mais profundo fica o buraco, criando um ciclo vicioso onde a falta de energia gera mais estresse, que por sua vez rouba mais energia do sistema. O que torna essa situação ainda mais grave é que esse roubo constante de recursos tem uma consequência mensurável e alarmante à aceleração do envelhecimento biológico. Cientistas descobriram que, quando o compartimento GMR está esgotado, o corpo começa a produzir sinais de emergência, sendo o GDF-15 um dos mais estudados atualmente. Esse marcador bioquímico aparece no sangue como um grito de socorro celular, indicando que as mitocôndrias estão em apuros, que o potencial de mudança está se esgotando. Pessoas com níveis cronicamente elevados de GDF-15 não apenas sentem menos energia no dia a dia, elas literalmente envelhecem mais rápido, acumulando danos que deveriam estar sendo reparados durante a noite ou nos períodos de descanso. A boa notícia é que, diferentemente de uma conta bancária falida, esse orçamento energético pode ser restaurado e rebalanceado, desde que você entenda os sinais que seu corpo está enviando e faça as mudanças necessárias para recuperar o controle do fluxo. Se existe uma crença que precisa ser demolida imediatamente, é aquela de que envelhecer é um processo fixo, programado, inevitável, como um trem em trilhos que só anda numa direção. A ciência moderna está revelando algo muito mais empolgante. O envelhecimento humano é surpreendentemente flexível, respondendo aos seus hábitos e estados emocionais de maneiras que nossos avós jamais imaginariam. Um dos exemplos mais fascinantes dessa plasticidade vem de uma descoberta recente sobre cabelos brancos, aqueles fios que todo mundo acha que são permanentes e irreversíveis. Pesquisadores documentaram casos em que pessoas sob estresse psicológico intenso desenvolveram embranquecimento capilar, mas quando eliminaram a fonte do estresse, os cabelos voltaram à cor original. É como se o corpo tivesse um botão de desfazer que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Um reflexo direto da capacidade das mitocôndrias de se adaptarem e se reorganizarem conforme o ambiente interno muda. Essa reversibilidade não é apenas um truque estético curioso. Ela revela uma verdade profunda sobre como funciona o processo de envelhecimento em cada célula do seu corpo. Quando você elimina o estresse crônico, as mitocôndrias dentro dos folículos capilares literalmente se reorganizam, restaurando sua função e permitindo que os melanócitos voltem a produzir pigmento. O mesmo princípio se aplica aos seus órgãos vitais, aos seus músculos, ao seu cérebro. Estudos de longevidade mostram que aproximadamente 90% da sua expectativa de vida saudável é determinada por fatores de estilo de vida. O que você come, como se move, quanto dorme, como gerencia suas emoções, apenas cerca de 7% vem diretamente dos genes que você herdou dos seus pais. Isso significa que você tem, literalmente, 90% de controle sobre como vai envelhecer. Uma margem de manobra gigantesca que a maioria das pessoas desperdiça, achando que está tudo no DNA ou que é normal ficar assim com a idade. Pense nisso por um momento. Se os seus cabelos podem voltar a ter cor simplesmente porque você mudou sua relação com o estresse, imagine o que está acontecendo em níveis que você não consegue ver no espelho. Suas artérias, que podem estar enrijecendo devido à inflamação crônica, têm potencial para recuperar elasticidade. Seu fígado, sobrecarregado por anos de má alimentação, pode regenerar células saudáveis. Até mesmo seu cérebro, que você talvez ache que está enferrujando com a idade, mantém a capacidade de formar novas conexões e melhorar funções cognitivas. A questão não é se a mudança é possível. A ciência já provou que sim. A questão é, você está criando o ambiente interno necessário para que suas mitocôndrias trabalhem a favor da regeneração, ou está mantendo as presas no modo de sobrevivência que acelera a deterioração. Essa resposta define não apenas quanto tempo você vai viver, mas principalmente com quanta energia e vitalidade você vai atravessar cada década da sua existência. Agora que você entende a teoria, chegou a hora de colocar a mão na massa e descobrir o que realmente funciona para otimizar essas pequenas centrais de energia dentro de você. E aqui está algo que vai surpreender muita gente. Meditação não é apenas um passatempo para monges budistas ou gente zen demais. Ela é uma das ferramentas mais poderosas de economia energética que existem. Estudos mostram que uma sessão profunda de meditação pode reduzir seu gasto energético em até 40%. Um número que coloca até mesmo o sono no chinelo. Quando você medita de verdade, não está apenas relaxando. Está literalmente sinalizando para suas mitocôndrias que podem desligar sistemas de alerta, realocar recursos e investir em manutenção profunda. Se você nunca meditou, comece com aplicativos como Headspace ou Calm, que oferecem sessões guiadas de 10 minutos. Ou então experimente a técnica Vipassana, que tem centros gratuitos ao redor do mundo e ensina protocolos de meditação intensiva que podem resetar completamente seu sistema energético em questão de dias. Outro protocolo que está ganhando força entre pesquisadores de longevidade é o jejum intermitente. Mas não por causa da perda de peso.
Esse é apenas um efeito colateral. O verdadeiro benefício acontece no nível mitocondrial, quando você fica períodos estratégicos sem comer. Suas células ativam um processo chamado fusão mitocondrial, onde essas estruturas literalmente se juntam, compartilham recursos e eliminam partes danificadas. É como se você estivesse forçando uma grande limpeza organizacional dentro das suas células, removendo as mitocôndrias velhas e disfuncionais que só atrapalham o time. Um protocolo simples para começar é o 16 oitavos. Você faz todas as refeições dentro de uma janela de 8 horas. Por exemplo, do meio-dia às 20 horas, e fica em jejum nas outras 16 horas. Durante o jejum, pode tomar água, café preto ou chá sem açúcar. Depois de algumas semanas, muitas pessoas relatam não apenas mais energia, mas uma clareza mental que não sentiam há anos. Tudo graças ao upgrade mitocondrial que o corpo conseguiu realizar. Mas se tem uma coisa que funciona como sinal primário para suas mitocôndrias aumentarem a produção e a densidade, é a atividade física de alta intensidade, aquela que deixa você literalmente sem fôlego. Não estamos falando de caminhar no parque, embora isso também tenha seu valor, mas de esforços que façam seu coração disparar e seus pulmões queimarem. Exercícios como sprints de 30 segundos, ou até mesmo subir escadas correndo, criam uma demanda energética tão grande que suas células recebem a mensagem. Precisamos de mais mitocôndrias aqui, urgente! Programas como o Tabata, que são 20 segundos de esforço máximo e 10 segundos de descanso, repetido 8 vezes. O segredo não é passar horas na academia, mas criar picos de demanda que forcem a mudança, que forcem a otimização. E o melhor de tudo, você não precisa de equipamento caro. Exercícios em casa com o peso do corpo. Ou até corridas curtas em alta velocidade no quarteirão já são suficientes para acionar esse gatilho poderoso de transformação celular. Agora me responda com sinceridade. Depois de tudo que você acabou de aprender, você ainda vai continuar vivendo no automático, deixando o estresse roubar sua energia e acelerar seu envelhecimento? Ou você vai finalmente tomar as rédeas e aplicar esses protocolos que a ciência já comprovou que funcionam? Olha, eu sei que é tentador fechar esse vídeo, achar tudo muito interessante e continuar fazendo exatamente a mesma coisa de sempre, afinal, é o que a maioria das pessoas faz. Mas você não é a maioria, né? Você chegou até aqui justamente porque existe algo dentro de você que sabe que dá para ser diferente, que dá para viver com mais energia, mais vitalidade, mais saúde de verdade. Então eu te pergunto, quando você vai começar? Amanhã? Na segunda-feira? Ou será que daqui a 5 anos você vai olhar no espelho e se arrepender de não ter começado hoje? Suas mitocôndrias estão aí, neste exato momento, esperando o sinal que você vai dar, o sinal de mudança, de otimização, de transformação real. Se você realmente quer dominar esse conhecimento e continuar descobrindo estratégias práticas e científicas para transformar sua saúde de dentro para fora, então se inscreva no canal agora e ative o sininho de notificações. Porque o que você viu aqui hoje é só a ponta do iceberg, tem muito mais revelação, muito mais protocolo comprovado, muito mais conhecimento que poucos têm acesso chegando nos próximos vídeos. Não deixe essa oportunidade escapar. Aperte no botão vermelho aí embaixo, ative as notificações e vem comigo nessa jornada de recuperar o controle total sobre sua energia e sua longevidade. Seus 60, 70, 80 anos vão agradecer pela decisão que você está tomando agora. Nos vemos no próximo vídeo.